Capítulo 5, parte 2, quais são os erros mais frequentes na intercessão pelos filhos? Falamos do desconhecimento de Deus e da Bíblia, já falamos do ruído na comunicação com Deus, já falamos da pressa, já falamos da vontade própria e hoje nós vamos falar da ingratidão. Um coração ingrato é capaz de interferir negativamente na intercessão pelos filhos. Gratidão é algo cada vez mais escasso em nossos dias. Quando acreditamos na falsa doutrina de que temos direitos e por isso precisamos reivindicá-los junto a Deus. As pessoas hoje estão muito mais autossuficientes espiritualmente que anos atrás. Com seus títulos, diplomas e conquistas, atribuem as bênçãos ao mérito próprio e não ao soberano Deus, esquecendo de que toda boa dádiva e o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1,17. No entanto, para um seguidor de Jesus, isso não significa assim. Por isso, andamos na contramão do mundo. Nossa dependência dele é total. Todos os ganhos passam por sua ajuda e por sua soberana vontade. É verdade que temos de fazer a nossa parte e nos esforçar, mas se não for a boa mão do Senhor estendida sobre nós, nunca conseguiríamos nada. Deus sempre nos dá alguma coisa a mais que pedimos ou pensamos. Interceder pelos filhos é apresentar-se a Deus como um coração grato por tudo que Ele fez e faz em nossa família. A ingratidão é um mal que nos afasta do Senhor e nos leva a caminhos de soberba e arrogância, achando que nós bastamos e que não há necessidade de depender exclusivamente de Deus. O pai de Nancy era um homem muito sábio e ele sempre alertava sobre desconfiarmos dos ingratos, porque essas não são pessoas confiáveis. Em nossa intercessão pelos filhos, não podemos de jeito nenhum cometer o erro de sermos ingratas ao Senhor. Ele é quem nos deu essa herança maravilhosa para amar e cuidar, sejam filhos biológicos, adotivos ou espirituais. E é tão verdade, né? Às vezes a gente nem enxerga as pequenas coisas, né? As pequenas conquistas. A gente está sempre ingrata e insatisfeita, mas nós não podemos chegar diante do Senhor com esse coração. Não, seja grata pelas pequenas coisas, pelas pequenas vitórias, né? Por um bom dia do seu filho, da sua filha, por ter tirado o prato da mesa, sabe? Essas coisas, pequenos detalhes que a gente muitas vezes pensa assim, não faz mais que obrigação, mas não é bem isso. Já é uma vitória. E quando a gente chega diante do Senhor com esse coração grato, Ele realmente, né, Ele se alegra conosco também, Ele celebra conosco também essas pequenas conquistas. E nós precisamos, principalmente na intercessão, como ela diz aqui, apresentar-se diante de Deus com um coração grato por tudo que o Senhor está fazendo. Amém? Excesso de confiança contra as forças do mal. Outro erro que cometemos com frequência na intercessão por nossos filhos é subestimar as forças espirituais da maldade. Os filhos são herança do Senhor e o diabo trabalha arduamente para tragar essa herança. Deus nos confiou cada filho para que dele cuidássemos e, se necessário, travássemos grandes batalhas em sua defesa. Quando dobramos os nossos joelhos diante do Pai na intercessão pelos filhos, lançamos um desafio às hostes espirituais da maldade. É como se disséssemos, por aqui você não passa. Essa atitude gera resistência no mundo espiritual. O diabo ataca com seus anjos do mal e com estratégias sujas e traiçoeiras. Por isso, não devemos nem podemos subestimar esse adversário. Jesus disse que Satanás é um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Não podemos, de maneira nenhuma, interceder dando brecha para que o inimigo fure o bloqueio da nossa oração e interfira em nossas petições. No livro de Daniel, temos um exemplo das lutas espirituais que ocorrem quando começamos a interceder. O profeta teve uma experiência esclarecedora enquanto intercedia pelo povo de Judá, cativo na Babilônia. Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, versículos de 4 a 5,
E 7:14, a palavra nos diz: No 24º dia do primeiro mês, eu estava em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e ouvi-lo cair prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio e me ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. As lutas espirituais são uma realidade, bem como as forças opositoras às nossas orações. Sem meias palavras, estou falando, demônios. Se oramos sem verdadeira entrega e confiança a Deus, nosso diálogo com Ele não passa de uma oração adoecida. Com isso, abrimos as portas para que o diabo e seus acessias entrem e ajam. Não poucas vezes somos o lado mais fraco na disputa, mas apesar dessa aparente desvantagem, vencemos. O segredo é ter sempre o Senhor dos Exércitos do nosso lado e o inimigo com as suas tropas bem afastado de nós. Nada acontece sem que as forças espirituais do bem e do mal estejam presentes. Na intercessão pelos filhos não é diferente e devemos estar sempre atentas a isso. Vamos ver um outro cuidado que a gente deve ter para fazer a coisa certa. E o coração? Vamos falar do coração impuro. Se existe algo que impede o fluir das nossas orações, é um coração impuro. Quanto lixo depositamos em nosso coração. O pior é que raramente nos lembramos de fazer uma faxina. Muitos sentimentos ruins nos ameaçam e se abrimos a porta das nossas emoções e o deixamos entrar, o estrago é muito grande. Somos tomadas por sentimentos de inveja, cobiça, malícia, ganância, enfim, tudo que nos afasta do modelo de um coração cristão. Só poderemos ser habitação do Espírito Santo sem fazê-lo sentir constrangido de estar em nós, se reconhecemos o que sentimos e realizamos uma limpeza completa. Isso é muito sério no que se refere à intercessão. Nosso desejo deve sempre estar no que o salmista expressou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Uma vez Nancy estava conversando com um pastor sobre alguns jovens que se encontravam lá perto deles. E aí o pastor apontou para um deles e disse: aquele é um bom rapaz, mas infelizmente é puro demais. Fiquei surpresa, Nancy falando, né? Fiquei surpresa com o comentário e saí dali pensando nessas palavras. Não tinha como eu concordar com a afirmação, uma vez que a Bíblia fala bastante sobre o coração puro. Essa característica não podia ser um defeito, como o pastor dissera. Depois daquele dia, sempre que vejo aquele rapaz, hoje já é um homem, um pai de família, procuro nele sinais de um coração puro. E graças a Deus sempre encontro. O pastor o avaliou de forma equivocada. Acredito com convicções que o jovem é aprovadíssimo na avaliação de Deus, porque Jesus me disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quando levamos nosso pensamento cativo a Cristo e obedecemos às suas ordens, criamos uma barreira de proteção ao nosso redor, para que a nossa intercessão suba diante de Deus como aroma agradável.
Antigamente, debaixo da lei mosaica, o perfume de incenso deveria ser puro para que fosse considerável, apetecível a Deus. Assim deve ser hoje a nossa oração feita com um coração sincero. A oração dirigida ao Senhor por um coração impuro não é aceita. Porque está escrito: se eu calentasse o pecado do coração, o Senhor não me ouviria. Terminamos aqui o capítulo 5, mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero orar com você. Senhor, ajuda-nos a perceber quais são os erros que frequentemente cometemos quando intercedemos pelos nossos filhos. Purifica o nosso coração e perdoa-nos de nossos pecados. Necessitamos de sabedoria para entender a Tua vontade. Queremos orar em sintonia com Teu coração e não cometer erros que impedirão as mudanças que queres realizar em nós. Temos uma visão limitada desse mundo. Os valores deturpados da sociedade que vive longe de mim entram muitas vezes na nossa mente e em nosso coração, o que dificulta que reconheçamos a Tua vontade. Não permita que erremos pedindo o que não convém. Ajuda-nos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Então, depois, ore individualmente, pedindo a Deus para você não errar quando interceder pelos seus filhos. Então, quando você estiver ali orando, peça a Ele para que você não erre, que você venha diante dele, primeiramente com um coração puro, grata por tudo que ele tem feito. Não, de maneira alguma, subestime, também as forças espirituais da maldade. O reino espiritual, ele existe, tanto para o bem como para o mal. E também em relação ao desconhecimento de Deus e da Bíblia, conheça a palavra de Deus, conheça cada promessa que está ali para o seu filho, para sua filha, para você, para sua família. A Bíblia diz que o homem, ele padece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes você está padecendo, você está fraca por não conhecer a Bíblia, por não conhecer a verdade, por não conhecer as promessas. E os ruídos, Não deixe mais nada entre você e Deus a hora que você for orar. Não deixe mais nada entrar dentro desse relacionamento com o Senhor. Nem uma preocupação, nem nada que possa impedir do Senhor ouvir a tua oração. A pressa. Não tenha pressa de orar. Não tenha pressa. Já organiza um horário do seu dia que você vai estar ali pelo menos, no mínimo, meia hora ali diante do Senhor. Amém? Então, vamos prosseguir, para o próximo vídeo. Com o capítulo 6, nós vamos falar de ser específica. Filhos diferentes pedem tipos de oração direcionados. Sim, nós precisamos ser intencionais e específicas também na oração. Amém? Então, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.